vamos imaginar aqui, agora, vamos fazer uma reflexão com vocês aqui, dos 16 aos 30 anos. 16 anos, é fase a gente está fazendo o quê? 16 anos é a hora que a gente está querendo descobrir o mundo, querendo pegar as minas, começar a pegar as minas, perder a virgindade, né? Isso é o que a gente está querendo. O que a gente deveria estar fazendo? Se qualificando, estudando, seguindo os conselhos de pai e mãe, porque eles têm uma visão mais, vamos chamar assim, mais profunda da vida, porque já passaram por um monte de coisa, né? 17 anos. 17 anos também é a mesma coisa. Você já começou a furar, né? Quer dizer, a fazer, cruzar com as mulheres e já está numa fase já de se achar todo mais bonitinho, vaidade, e fica querendo conhecer cachaça, bebida, farra, festa, né? A vontade, na verdade, da gente é essa: curtição, viajar. E o que a gente poderia estar fazendo era continuando a qualificação, se tornando mais inteligente, pois a ideia certa é que quanto mais cedo você se qualifica, fica capaz, mais cedo você conquista as coisas. Porque você já viu conquistar alguma coisa sem grana? Não conquista, tá? Não adianta pensar que conquista que não conquista. Só o saber mesmo que você pode conquistar sem ter dinheiro. E mesmo assim é difícil, porque começa a fazer curso sem grana. Então os pais e a mãe da gente é que na realidade o pai e a mãe é que ficam bancando, né? E querem ver você num esporte, que é importantíssimo nessa idade a gente fazer um esporte, gente, tá? Para o organismo da gente, o corpo da gente está se galgando, se moldando, né? E não deixando simplesmente pela vontade da natureza. E aí, os 18 anos. 18 anos é a maioridade, né, gente? Que a gente pensa, né? Que a gente vai conquistar a liberdade e que vai poder fazer o que quer, né? Então, essa ideia também dos 18 anos acaba que você reforça mais ainda o seu intuito de ser o quê? Uma pessoa livre e conquistar as coisas que você quer, onde você tem umas deduções sobre certas coisas na vida e começa a tirar partido e tomar decisões a respeito de futuro, né? E o certo é você estar acabando de se qualificar para você poder escolher uma profissão, fazer uma faculdade, né? Mas muitas vezes a gente está envolvido com outras coisas e acaba por não seguir o caminho. Nos 19 anos continua essa saga de buscar algum objetivo na vida e muitas vezes a gente é desviado, né? Tanto por mulher, que é uma fase difícil a gente passar sem casar. Então as mulheres gostam muito, a gente tem um apetite sexual muito grande. Então a gente acaba por... Eu mordi um trem aqui ruim na boca, credo. A gente acaba por fazer coisas que a gente acha que é o correto, mas acha que é o correto pela falta da experiência. Ou seja, a gente está morrendo de sede e bebe água suja, né? Ao invés de procurar um poço limpo, ter mais paciência, andar mais, estudar mais, seguir mais em frente, ser um pouco mais careta, para mais na frente você ser maluco. Os 20 anos vêm e você já deveria estar numa faculdade, né? Porque acabou o segundo grau e você já escolheu a sua profissão, mas muitas vezes não acontece isso, né? Com 20 anos a gente às vezes está aí meio rodado, sem saber o que vai fazer, envolvido demais com amigos, envolvido demais com mulherada, envolvido demais com coisas que a vida proporciona quando você não tem um objetivo bem definido. E os 21 anos, os 22 anos, é consequência do que você está fazendo aos 20 anos, né? Aos 19 anos. Então, se você não escolheu uma profissão, se você não está fazendo um esporte, e se você não definiu o que você quer ser na vida, você fica meio rodado. Então, você vai pro rumo que o barco vai. Então, se você está no barco onde tem um monte de gente que fuma, que bebe, que isso, você vai fumar, vai beber, vai viver isso. E não vai estar ali construindo um futuro, construindo um saber na sua mente, na sua vida, né? Aí os 23 anos, gente, 24 anos, já começa a
surgir uma necessidade financeira, porque o pai e a mãe já começam a ficar preocupados, já começam a falar, né, e já começam a cobrar bem sério de você uma atitude. Ou então você já está casado e tem uma mulher que quer que você faça isso, quer que você faça aquilo, né, e você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar disso, um monte de coisas que você é obrigado em função do que você está vivendo. Então, se você está casado, você com certeza vai estar com obrigações dentro da sua situação de marido, de dono de família, coisas desse tipo. Então, a maneira que eu vejo que a gente deveria estar nessa idade é acabando a faculdade. Acabando a faculdade, se profissionalizando mesmo, ou seja, está com o diploma na mão, você tem aquela capacidade de buscar um trabalho, buscar um estágio para que você se qualifique, se torne cada vez mais sapiente, mais capaz. Aí você começa a ter o quê? O fruto disso, que é o salário, que é o ganho pelo seu trabalho. Então vem os 26 anos, 25, 26 anos, 27 anos, cara, e se você não tem essa direção formada, você continua um barco sem rumo. Então você vai para um lado, vai para outro, bate a cabeça de um lado, bate a cabeça do outro, enquanto que na verdade você já deveria estar o quê? Pensando na sua própria empresa. Ou então pensando em alcançar um cargo maior do que aquele que você entrou naquela empresa X pela sua qualificação. Só que você não tem qualificação, você não fez curso nenhum, você não fez esporte nenhum. Então você continua lá um cara obeso, ou então magro demais, sonhando em ser forte, bonito, sarado, mas não é. Fica mexendo com mulher daqui, mulher dali, namorada daqui, ou namorado dali, namorado de lá. Quer dizer, a sua vida se torna uma coisa meio sem rumo. E como é que a gente faz, né, cara? Com 27 anos, 26 anos, a gente está na plenitude da saúde da gente, do homem. Então, é uma plenitude que você deve aproveitar ela. É como se você tivesse com a maior potência de força e você simplesmente não a usa, não a utiliza em seu favor. E muitas vezes você acaba direcionando essa força, essa energia para outros lados, e outras pessoas favorecem disso e você não. Então chega aos 28 anos, 29 anos, você já é uma pessoa adulta, né? Já poderia ser um pai de família, já ter sua casa, um carro bom. Por quê? Pelos anos de trabalho que você já vem galgando em cima do conhecimento que você adquiriu. Mas não, você está lá naquela de fumar maconha, cheirar pó, ir pra balada, pegar as meninas, porque você está bonitinho. Mesmo você não malhando nem nada, você está bonitinho, porque a idade mais bonita do homem é essa, né? Dos 23, dos 26 aos 30 anos de idade. E as mulheres sabem disso, né? As baladas sabem disso, a droga sabe disso, só você que não sabe. Porque você não viveu os 27 anos que você tem ainda, você está vivendo ele. E suas vontades são amparadas, são baseadas no meio que você está. Então se direcione, velho. E o que acontece? Quando você chega aos 30 anos, você se amadurece. Aí você se vê em meio de um lago e não consegue ver a margem. Ou seja, você se vê no meio do mundo, no meio das coisas, sem ter conquistado nada ainda. Você não é nem capitão, nem almirante, você não é nada do barco. Você é um remador que não sabe para que rumo tem que remar. Então a vida se torna difícil, né, cara? Por isso, o que aconteceu comigo foi isso, né? Nos meus 16 anos, com 17 anos, 18 anos, eu empolgado com mulher, empolgado com festa, empolgado com farra, pegado com droga, pegado com... Então eu não punha meus pensamentos no trabalho, no aprendizado, no esporte. Eu fiz esporte 2 anos de judô, foi muito bom, mas com 16 anos comecei a usar droga e parei de fazer o esporte. Então, se eu tivesse dado continuidade, eu poderia ter sido um campeão mundial de judô, porque eu fui muito bom, ganhei campeonato goiano de judô, luta em 7 segundos, dei um ipom no cara, então, e um cara com faixa maior do que a minha, porque na época eu tinha dedicação, eu não perdi o meu foco, né, nos 14 anos, 15 anos, até que direcionei o foco. O que fez eu perder o foco foi o quê? A empolgação de querer fazer coisas demais, de viver coisas demais. A gente tem que fazer as coisas, gente, uma coisa por vez. Faz uma, termina, faz outra, termina, faz outra, termina, para que as coisas sejam bem feitas, para que haja o início, o meio e o fim da história daquele momento ali, ó. Não pode ser uma história que não tem fim, não. O negócio de usar droga e tal não tem fim, isso não tem fim nunca.